estabelecimento de Sião, assim como ensinou Joseph Smith, é uma causa que interessou o povo de Deus em todas as épocas. Um tema que ele discorreu por inúmeras vezes entre os élderes e sumos sacerdotes de seus dias, e que todo santo dos últimos dias que viveu no século XIX aguardava com real anseio, esperando ver o dia em que vivemos agora. Inspirados por alegres expectativas, eles cantaram, escreveram e profetizaram sobre esta época. Porém, morreram sem ver o que nos é permitido vivenciar. Percebem? Nós, que fazemos parte da obra de Deus neste segundo convite, somos o povo favorecido que o Pai elegeu nestes últimos dias para levar a cabo a glória de Sião. Porquanto a luz provinda da face de Deus descansará sobre os esforços daqueles que agora se decidirem viver em prol de tão nobre causa, enquanto vossos nomes passarão a gerações futuras, e vossos descendentes se levantarão e propagarão vosso legado a gerações ainda por nascer. E falarão em seus lares, em rodas de parentes e amigos, sobre os pioneiros que aqui estão, assim como hoje ouvimos falar sobre os feitos dos pioneiros do século XIX. Sim, vossas atuações no cenário atual da plenitude dos tempos serão em um futuro próximo descritas como façanhas de grandes homens e mulheres, quais lendas dos primórdios deste segundo convite, cujos feitos ecoará por toda a história da restauração, das privações que suportaram, do zelo incansável que manifestaram, das quase invencíveis dificuldades que tiveram que combater, mas que por fim lançaram os fundamentos de uma obra sem precedentes, que há de produzir a glória e as bênçãos que as futuras gerações de santos dos últimos dias hão de desfrutar, na qual seus filhos e os filhos de seus filhos os considerarão com júbilo em seus registros sagrados. Sim, irmãos e irmãs, a causa de Deus é uma causa comum entre os membros batizados e confirmados na Igreja neste segundo convite e que se fazem presentes no sacramento do Senhor, os quais devem estar igualmente interessados em promover, através de seus dízimos e ofertas, ou através dos convênios que fizeram com a Ordem Unida, para promover o progresso da causa de Deus e a construção de Sião. Desde que se lançou o fundamento deste segundo convite, jamais havíamos visto nas igrejas da restauração maior disposição de cumprir estes requisitos do grande Jeová, no que concerne à lei da consagração, assim como vemos agora, em um povo mais fervoroso em fazer a vontade de Deus e ativo em seus esforços do que nunca antes em toda a história da restauração. Parece que o espírito de fé, esperança, caridade e amor, com os olhos fitos na glória de Deus, desceu simultaneamente sobre todos. E tanto os irmãos quanto as irmãs uniram-se com uma liberdade sem precedentes para levar a cabo esta grande obra dos últimos dias. Nesta ocasião, eu desejo expressar a todos, ao velho assim como ao jovem, aos que são da igreja como aos que não são, mas que contribuem de alguma forma para a edificação de Sião, o meu mais sincero agradecimento ao ver inigualável presteza e obediência à lei do dízimo, que tão oportunamente promove nas atuais circunstâncias em que o mundo se encontra, o crescimento ininterrupto da obra de Deus neste segundo convite. Atos dos Três Nefitas 11:8 diz que os homens se transformam naquilo que carregam dentro de si. Fazendo um adendo, eu diria que os homens constroem aquilo que carregam ou aspiram em seus corações. Pensando assim, eu busco sinceramente compreender a razão de alguns irmãos se negarem às bênçãos da lei do dízimo, pois no fundo de seus corações, penso eu, eles não querem construir Sião, uma sociedade igualitária, ao passo que no seu mundo interior
mediante aquilo que carregam dentro de si, tudo o que eles querem, ao meu ver, é construir algo grandioso para si mesmos. Mas de que adianta construir grandes coisas para si, se as mesmas não estiverem edificadas sobre a rocha? Só quando vierem as chuvas e os vendavais financeiros que se abaterão sobre todas as nações da terra, exceto em Sião, em suas moradas, assim como predito na revelação entregue pelo Senhor ao seu servo na conferência de novembro de 2020, é que estes, que hoje se omitem em contribuir para a edificação de Sião, irão perceber de uma vez por todas que todo o seu empreendimento de vida foi alicerçado sobre areia e que, ao perceberem isso, já será tarde demais. E se não bastasse estes que, em geral, se jactam da retidão entre os membros da igreja, mas entorpecem a mente ao ignorar em grande parte os princípios da sagrada lei do dízimo, mais particularmente a natureza, poder, influência e bênçãos que a mesma promove em prol de si mesmos e do reino de Deus entre os filhos dos homens, há outros que, muito além de não cumprirem o básico da lei do dízimo excedente, que se comprometeram com o Senhor, mediante um convênio perpétuo, através de um e-mail destinado a mim, a serem fiéis depositários de uma quantia mensal que eles próprios estipularam para edificação dessa tão sagrada ordem, mediante a lei da consagração, mas que no ínterim, alguns deixaram de contribuir por motivos que não são do meu conhecimento, pelo que, tomado de surpresa, sou levado a pensar que suas mentes, por menosprezarem tal convênio sagrado, possam estar envoltas na mais densa ganância que existe nos meandros da igreja, ou ao mero impulso de ostentação pessoal, que, por fim, evidencia à vista de Deus e de sua primeira presidência na terra os seus reais intentos de coração. Eis, porém, que vos chega agora, mediante uma revelação do Senhor, entregue às autoridades gerais por intermédio do profeta de Deus neste segundo convite, um material do irmão John Pratt, que será publicado em uma edição especial do Arauto do Segundo Convite, neste mês que se inicia, sob o tema do dízimo, o qual será minuciosamente estudado no decorrer do mês na Escola dos Profetas, com a finalidade de que todos os membros batizados e confirmados da Igreja neste segundo convite e que se fazem presentes no sacramento do Senhor venham a compreender a profundidade e a riqueza de bênçãos que há de ocorrer para si e suas famílias, se cumprirem em seus pormenores esta lei, e para que aqueles que se comprometeram com a lei da consagração venham a compreender de fato que, por sua determinação em manter esse convênio, se restabelecerá nestes últimos dias a antiga ordem das coisas, pela qual todos os santos dos últimos dias tão logo estejam preparados para recebê-las e se preparem um lugar próprio para edificá-las, terão para si algumas moradas, quais refúgios de Sião. Portanto, que os santos sejam diligentes em cumprir os convênios que fizeram e todas as coisas que Deus lhes tem mandado ou lhes mandar erigir, e esperem com paciência o seu tempo, cheios de mansidão e fé, perseverando até o fim, com a firme convicção de que todas as coisas reveladas haverão de acontecer. Amém.